E aí, pessoal? Bem-vindos a uma viagem incrível pelas páginas da história e, quem sabe, até além. Hoje, vamos mergulhar nas histórias mais famosas da Bíblia, aquelas que atravessaram os séculos, moldando civilizações e inspirando corações. Vamos conhecer a vida de quem andou com Deus, lutou com a fé e deixou uma marca eterna na história da humanidade. De jardins paradisíacos a desertos imensos, de encontros divinos a provações inimagináveis, vamos desvendar juntos os mistérios e lições de cada narrativa. Fiquem até o final, porque cada história tem um significado profundo, uma mensagem que vai além do tempo e do espaço, trazendo sabedoria e orientação para nossas próprias vidas. Lá no início, no começo de tudo, quando o mundo ainda era novinho em folha, encontramos Adão e Eva. Imagine um jardim iluminado pelo sol da manhã, o Jardim do Éden, onde a vida florescia em perfeita harmonia. Criados à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva viviam juntinhos do Criador, rodeados de beleza e fartura. Mas, como em todo paraíso, existia um limite, uma regra a ser seguida. A árvore do conhecimento do bem e do mal era um teste, uma escolha entre obedecer ou desobedecer. A serpente, espertinha e cheia de lábia, cochichou tentações, prometendo sabedoria e poder. E assim, aconteceu a tragédia. A sedução da fruta proibida, a desobediência à ordem divina, a expulsão do paraíso. Uma história de perda e consequências, mas também de livre-arbítrio e da natureza humana. Imagine um mundo no caos total. A maldade humana crescendo como uma mancha de óleo, contaminando tudo. Em meio a tanta escuridão, um homem se destaca. Noé, o cara justo, escolhido por Deus para uma missão gigantesca, construir uma arca enorme, um abrigo para salvar a si mesmo, sua família e a vida na terra. Construir a arca foi um trabalho de Hércules. Só o começo. A descrença, as piadas e a zoação de quem não acreditava na profecia de Deus testaram a fé de Noé dia após dia. Mas ele seguiu em frente, firme na promessa divina. E aí, o céu desabou. Chuvas torrenciais inundaram tudo, cumprindo a palavra de Deus. A arca, uma luz de esperança no meio da tempestade, flutuou sobre as águas furiosas, protegendo a vida lá dentro. Depois do dilúvio, um novo acordo, um arco-íris pintando o céu como símbolo da promessa divina. Saímos das águas do dilúvio e acompanhamos a jornada de Abraão. Um homem com uma fé que não se abalava, disposto a largar sua terra, sua família, tudo o que conhecia, para seguir o chamado de Deus. Uma promessa, uma nova terra, descendentes tantos quanto as estrelas do céu. Imagine a imensidão do deserto, o céu noturno cheio de estrelas. A promessa de Deus ecoando no coração de Abraão, uma promessa que parecia impossível. Mas a fé vai além da lógica, desafia o impossível. E o teste final, o sacrifício de Isaque. Imagine a angústia de Abraão, a dor de um pai diante do impensável, mas a fé venceu, a obediência total, a confiança absoluta na misericórdia divina. E no último segundo, a intervenção divina, a vida poupada, a promessa renovada. Vamos agora para o Egito, terra dos faraós e pirâmides, onde o povo de Israel vivia como escravo. No meio da opressão, surge Moisés, um líder improvável, criado na corte do faraó, mas destinado a libertar seu povo. Imagine o embate com o faraó, o poder de Deus desafiando a arrogância humana. As pragas que castigaram o Egito, o rio Nilo virando sangue, a escuridão cobrindo tudo, a dor da perda dos primogênitos. E, finalmente, a libertação. A travessia do Mar Vermelho,
um caminho aberto por Deus no meio das águas. Moisés, guiando seu povo pelo deserto, rumo à terra prometida. No Monte Sinai, o encontro com Deus, os 10 mandamentos entregues, a lei divina como guia para a humanidade. Uma história de libertação, fé e a busca pela terra prometida. Nosso próximo encontro é com o profeta Jonas, um homem que tentou fugir da sua missão divina. Imagine a ordem inesperada: pregar arrependimento para a poderosa cidade de Nínive, um lugar conhecido pela sua crueldade. O medo dominou Jonas, fazendo-o embarcar num navio para o lado oposto. Mas quem pode se esconder de Deus? Uma tempestade violenta, o navio quase afundando. Jonas, admitindo sua desobediência, se joga no mar agitado. E aí, o inacreditável engolido por um peixe gigante, preso na barriga da criatura. 3 dias e 3 noites na escuridão. Tempo para pensar, se arrepender, pedir ajuda a Deus. E a misericórdia divina se mostrando, Jonas, cuspido em terra firme, ganha uma segunda chance para cumprir sua missão. Uma história de obediência, perdão e da compaixão sem limites de Deus. Nossa jornada agora nos leva à Pérsia, um império imenso governado pelo rei Assuero. Em meio ao luxo e às intrigas da corte, encontramos Ester, uma jovem judia linda e corajosa. Escolhida para ser rainha, Ester esconde sua origem, seguindo o conselho do seu primo Mordecai. Mas um plano terrível ameaça o povo de Ester. Amã, o ministro do rei, cheio de ódio e preconceito, planeja o extermínio dos judeus. Imagine o dilema de Ester: ficar calada, arriscando a vida do seu povo, ou revelar sua identidade e enfrentar a fúria do rei. Com fé e determinação, Ester decide agir. Arriscando a própria vida, ela aparece para o rei sem ser chamada, um ato que podia levar à morte. Com sabedoria e coragem, ela revela a conspiração de Amã e pede pela vida do seu povo. O plano maligno é derrotado, a justiça prevalece e o povo de Ester é salvo. Uma história de coragem, ousadia e a importância de lutar pelo que é certo, mesmo com perigo. Entramos agora num território obscuro e complexo, explorando a história de Jó, um homem bom e justo, destruído por tragédias terríveis. Imagine perder tudo de uma vez: filhos, riqueza, saúde, o sofrimento intenso, a dor sem fim. Em meio ao caos, Jó se apega à sua fé, procurando entender o porquê de tanta dor. Seus amigos, tentando explicar o inexplicável, o acusam de pecados escondidos, de ter provocado a ira divina. Mas Jó se mantém firme, questionando a justiça divina, pedindo uma resposta. A história de Jó não dá respostas fáceis, mas nos faz encarar o mistério do sofrimento. No final, Deus se revela a Jó, não com respostas prontas, mas com a imensidão da criação, com a complexidade da vida que a gente não consegue entender totalmente. Uma história que nos convida a refletir, a buscar sentido no sofrimento, a confiar em Deus. Deixamos o sofrimento de Jó e vamos para o deserto da Judéia, onde encontramos João Batista, um profeta diferente, vestido com pele de animal, comendo gafanhotos e mel. Sua mensagem: arrependimento, batismo e a chegada do Messias. Imagine a voz forte de João ecoando pelas montanhas, chamando o povo ao arrependimento, à mudança de vida. Multidões vinham de todo lugar para ouvi-lo, para serem batizadas no Rio Jordão, confessando seus pecados, buscando um recomeço. João, o precursor, o mensageiro que preparava o caminho para a chegada do Messias. Sua missão: apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma figura humilde, mas essencial na história da salvação, um exemplo de entrega total à vontade de Deus. Capítulo 11. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Chegamos à figura central da história: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nascido em Belém, numa manjedoura simples,
Sua chegada foi anunciada por anjos, celebrada por pastores e recebida por reis magos guiados por uma estrela. Imagine os milagres: água virando vinho, doentes curados, cegos enxergando, mortos voltando à vida. Jesus ensinava com autoridade, perdoava pecados, acolhia os excluídos, mostrando o amor incondicional de Deus. Mas seu caminho foi de oposição, rejeição, traição. Condenado à morte na cruz, Jesus suportou o pior sofrimento com amor e compaixão. Sua morte, um sacrifício supremo, abriu o caminho para a salvação da humanidade. E no terceiro dia, a ressurreição, a vitória sobre a morte, a promessa de vida eterna para quem acredita. Capítulo 12. Paulo, o apóstolo dos gentios. Saímos da história de Jesus e acompanhamos Saulo de Tarso, um fariseu que perseguia os cristãos com raiva. Imagine a cena. Saulo, a caminho de Damasco para prender seguidores de Jesus, é cercado por uma luz do céu. Caído do cavalo, cego e atordoado, Saulo ouve a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? A partir daí, sua vida muda completamente. Saulo, o perseguidor, vira Paulo, o apóstolo, dedicado a pregar o evangelho para todos os povos. Imagine as viagens perigosas, as prisões, os naufrágios, as perseguições que Paulo enfrentou para levar a mensagem do evangelho para todo o mundo. Suas cartas, inspiradas pelo Espírito Santo, se tornaram parte essencial do Novo Testamento, guiando e inspirando cristãos por séculos. Uma história de transformação, de dedicação total à missão de espalhar a mensagem do amor de Deus. Capítulo 13. Apocalipse. Revelações do fim dos tempos. Nossa jornada termina com o último livro da Bíblia, o Apocalipse de João. Um livro de visões incríveis, símbolos misteriosos, linguagem apocalíptica que fascina e intriga os leitores há séculos. Imagine as imagens: o cordeiro sacrificado, os 4 cavaleiros do Apocalipse, a besta que sai do mar, a batalha final entre o bem e o mal, a nova Jerusalém descendo do céu. O Apocalipse, um chamado à perseverança, à fidelidade nos momentos difíceis, à esperança na vitória final de Deus. As profecias do Apocalipse, cheias de mistério, apontam para um futuro onde Deus vai renovar tudo, onde a justiça e a paz vão reinar para sempre. Um livro que nos desafia a viver pensando na eternidade, a buscar a santidade num mundo corrompido, a confiar em Deus. E assim, termina nossa viagem pelas histórias mais conhecidas da Bíblia. Histórias de fé, coragem, amor, esperança, sofrimento e redenção. Histórias que continuam vivas, inspirando, desafiando e transformando vidas. E você? Qual a sua história ou personagem bíblico favorito? Qual te toca mais? Conta pra gente nos comentários. Se curtiu essa jornada inspiradora, deixa o like no vídeo e compartilha com a galera. Se inscreve no canal para mais vídeos como este, explorando os mistérios e maravilhas da história e da fé. Que as lições que aprendemos juntos hoje nos guiem em nossas vidas, nos inspirando a viver com mais fé, coragem e amor. Até a próxima!